Oi, gente. Tudo bom? A gente vai começar a falar agora um pouco de tipos de discurso, tá? Eu sou Elisa. Eu esqueço de me apresentar, porque eu acho que você já me conhece, que tá todo mundo aqui, entendeu? Eu esqueço. Eu sou Elisa, professora de literatura, de português do ensino médio, e a gente vai falar sobre o tipo de discurso. Pronto. Todo mundo me conheceu agora, né? Sou eu. Sou distraída também. Acho que deu para notar. Antes de começar a falar dos tipos de discurso, meu ponto me avisou que eu não tinha me apresentado, eu precisei falar. Antes de começar a falar dos tipos de discurso, a gente precisa entender onde eles aparecem, né? Porque como assim tipo de discurso? A gente vai falar sobre uma pessoa que chegou lá e começou a falar sobre a vida. Uma oratória? Não é nada disso, né? Tipo de discurso porque nós estamos falando dos aspectos narrativos. Ou seja, estamos falando do gênero narrativo, ok? E aí, o que é o gênero narrativo? Não sei se vocês lembram, mas devem lembrar. Né? O gênero narrativo é aquele que vem do gênero épico, que contava os grandes feitos heróicos, que era uma narração, apesar de aparecer na forma de poema, né? Na estrutura poética, que contava sobre os feitos dos semideuses. Né? Todo texto épico é um texto que conta fatos heróicos. Exemplo, esses filmes de herói que vocês veem, não sei se vocês veem, eu vejo, eu gosto, são filmes épicos. Tem uma galera que costuma dizer que foi épico o que aconteceu, quer dizer, foi muito maravilhoso, né? Então o gênero épico ele vai deslizar, né? Enfim, vão acontecer, vamos usar concordância no lugar, né? Irão acontecer algumas mudanças e ele vai se tornar o que a gente chama de gênero narrativo. E quais são as características de um gênero narrativo? Primeiro, narrar é contar uma história, né? É falar sobre os fatos, é mostrar uma ação. Então, se eu estou narrando uma história, é porque alguma coisa, que é o meu enredo, aconteceu com alguém, né? Que são os meus personagens, as minhas personagens. Personagem pode ser falado das duas formas, tá? Feminino ou masculino. Aí não tem nada a ver com o gênero da personagem, não. É que no início a palavra personagem era feminina mesmo, as personagens, mas aí a galera começou a usar os personagens e aí... Hoje em dia, no dicionário, se aceitam as duas versões. Então, de vez em quando, eu vou ficar os personagens. Tá? Bom, então eu vou falar uma história que acontece com personagens, que não são pessoas, porque pessoas vivem na realidade. Narrações são verossimilhanças, não são realidade. Elisa, mas eu estou contando um negócio que aconteceu comigo. Beleza, mas está acontecendo naquele momento? Não, então já é passado, já virou história. Tá? Óbvio que foi um fato, mas a partir do momento que você começa a contar, ainda mais se aconteceu com você, se aconteceu com a gente, quem conta um ponto aumenta um ponto, a gente vai contar, todo ponto de vista é a vista de um ponto, então eu sempre vou contar tendo como prisma aquilo que eu entendo, aquilo que eu vejo, não necessariamente o que o outro está vendo. Né? Então já não é algo universal, digamos assim, já é uma história que eu estou contando, apesar de ter acontecido. Acho que me fiz entender. Né? Bom, se eu tenho uma história sendo contada e alguém que vivenciou essa história, ele não vivenciou essa história no meio do nada, né? Tem um tempo e um espaço. Em alguns momentos, se eu quero que essa história se torne genérica, né, generalizar essa visão, eu tenho um tempo e um espaço igualmente genéricos. Os exemplos, contos de fada. Era uma vez, num reino tão distante. Por que era uma vez? Eu não tenho um tempo específico, mas eu sei que isso já aconteceu há um tempo. Muito tempo, já passou. Num reino muito distante, sei que reino é esse? Não sei. Onde fica? Tem o GPS? Sabe a localização exata? Não sabe. Mas eu tenho um tempo e um espaço, ainda que genéricos, para mostrar que isso pode acontecer em qualquer tempo. Ainda mais os contos de fada. Meu cabelo está caindo aqui no meu olho, estou tentando levantar, eu vou ficar igual uma calopsita. Peraí, 2 segundos. Pronto. Está caindo aqui. Acontece. Me perdi. O tempo e o espaço, né? Então, no conto de fadas, a gente tem como objetivo principal você passar uma virtude, né? Enfim, um ensinamento para uma criança, então ele precisa ser atemporal. Ok? Então, por isso que eu tenho esse era uma vez, em algum lugar distante, ou num reino muito feliz, ou numa casa na floresta. Porque é tudo muito atemporal e eu não tenho essa especificidade dos espaços. Tá bom? E por último eu tenho o foco narrativo. E aí, pensando no foco narrativo, é que a gente vai entrar
naquilo que a gente vai chamar de tipos de discurso. O que é o foco narrativo? Tomem cuidado, que às vezes tem questão de prova que o professor pergunta assim, qual o foco narrativo de tal história? Vocês vão e contam a história inteira. Isso não é, né, gente? A história inteira é um enredo. Enredo, escola de samba, o samba enredo, o enredo da escola. É a história que vai contar, tá? O foco narrativo é a escolha da focalização, ou seja, do modo pelo qual essa história vai ser contada. Então, vamos escolher. Eu quero contar a história de fulano, de XYZ. Eu quero que o próprio fulano, a personagem, conte. Então, isso é um tipo de foco. Não, eu quero que uma outra pessoa observe e conte, mas eu quero que ele só observe e conte aquilo que ele está vendo. Isso é um outro tipo de foco. Eu quero que seja tipo um deus da literatura. Ele está ali, ele observa tudo e ele não só sabe tudo o que está acontecendo daquilo que ele está vendo, mas também aquilo que os outros estão sentindo. Isso é um outro tipo de foco, tá? Então, o foco narrativo, ele se divide. Deixa eu ver se está aqui no próximo slide. Então, volta para cá. Ele vai se dividir em 3 tipos. A focalização parcial interna, que é a narração personagem, faz sentido? Parcial porque eu não sei de tudo. Você sabe de tudo que acontece ao seu redor? Não sabe. Então você só consegue contar aquilo que você está enxergando, tá? E é interno porque eu estou dentro da história. A história aconteceu comigo. A focalização parcial externa. Externo, então eu estou fora da história. Estou observando. Aconteceu um acidente ali. Eu vi o acidente. Aí eu vou contar. Caraca, eu estava andando, aí uma moto bateu ali no carro. Foi bizarro. Mas você sabe o que o motorista sentiu? O que o rapaz da moto, o motoqueiro... Não. Você só contou o que você está vendo de fora. Então também é parcial, porque você não sabe o que aconteceu de todo. Porém, tem um terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Esse segundo foi o observador. É lógico, é tudo muito lógico, né, dentro da relação literária. O onisciente... Sim, onisciente. Quem é onisciente, se a gente for pensar no nosso mundo? Deus, né? Nessa criação... para aqueles que creem, mas a figura de Deus, crendo ou não, é uma figura que tem em si a questão da onipotência, onipresença, enfim, e a onisciência. Onisciência é aquele que tudo sabe, tá bom? Então, o narrador onisciente, ele tem uma focalização externa, mas essa focalização é total, completa. Eu sei o que aconteceu, eu vi o acidente, mas eu também sei o que o motoqueiro sentiu, o que o rapaz do carro sentiu, o que as pessoas no entorno estavam pensando, eu sei tudo. É Deus da literatura, tá? Então essas são as nossas focalizações. Narrador personagem, parcial interna, narrador observador, parcial externa, narrador onisciente, em terceira pessoa, total externa. Elisa, o que isso tem a ver com o tipo de discurso? Tudo, né, meu bem? Porque se eu estou escolhendo qual é o foco que eu vou usar para narrar a minha história, eu também preciso pensar como eu vou usar os discursos dessas minhas personagens para que essa história seja contada. Quando você vai escrever um texto, você é sujeito genérico, não necessariamente você é aluno, tá? Mas quando um texto vai ser escrito, pronto, vamos usar uma voz passiva para deixá-lo mais organizado. Não se sai escrevendo assim, aleatoriamente. É preciso uma intenção comunicativa. Por que você quer escrever? E aí os tipos de discurso, eles vão influenciar na maneira como esse texto vai ser lido, na maneira como esse texto vai ser interpretado, na maneira como esse texto vai ser recebido, sempre, tá? Se eu escolho dar voz à minha personagem, é porque eu quero que o meu leitor ouça o que aquela personagem tem a falar, como é que eu vou dizer? Como se eu estivesse ouvindo de fato aquela pessoa falando com ela, tete a tete. E de repente eu quero dar uma ênfase a uma fala, e essa ênfase só pode vir se eu abrir a voz, né, da minha personagem e deixar que ela fale as coisas. Ou então eu posso também querer narrar para o meu interlocutor porque eu quero que as coisas fiquem mais organizadas ou mais fluidas, não sei. Então eu vou dizer o que o meu personagem falaria. Eu não quero dar voz à minha personagem nesse momento. Eu quero que não exista nenhum tipo de interrupção ou pausa e o meu interlocutor, o meu leitor, siga essa linha de raciocínio direto. Então eu vou escolher falar pelo personagem. Ou então eu posso escolher não fazer a troca de um discurso para o outro e simplesmente escrever. E aí, enfim, esse é um discurso um pouco mais complexo a gente notar, mas vamos falar sobre cada um deles. Então, o primeiro deles, o nosso discurso direto. A personagem tem voz. É como se eu estivesse dando aula, e aí no meio da minha aula, um de vocês, claramente aí tem uma dúvida, me interrompe e fala: Elisa, você pode explicar de novo a questão do discurso?
Olha, Elisa, você pode explicar de novo a questão do discurso? Isso é um discurso direto. Por quê? Eu sou a narradora, tá? Eu estava dando aula quando um aluno meu me disse, 2 pontos, travessal, Elisa, vírgula, porque é um vocativo. Você pode explicar de novo a questão do discurso? O que eu fiz? Dentro da minha narrativa, eu dei voz a essa personagem. É como se eu estivesse contando a história para alguém aqui, digamos que tem alguém aqui. E aí, do nada, você pulasse aqui, ó, blum, aparecesse e falasse alguma coisa, blum, sumisse. Falei, viu? Isso aqui foi o que o meu aluno falou. Isso seria um discurso direto. Em alguns textos mais modernos, não tem travessão, são aspas. Né? Dentro da escrita, eles não escrevem com travessão, eles escrevem com aspas. Tá? E aí tem esse verbinho aqui, que você vai falar verbo de descende, de quem, tá, gente? Que é latim. O que é isso? É o verbo que vai abrir para o personagem falar. Volta para o meu exemplo, que eu já não lembro especificamente o que eu falei, vamos lá. E aí eu estava dando aula quando um aluno meu me disse. Esse me disse é o verbo que vai, abrir para o meu personagem começar a falar. Tá? Me disse, 2 pontos, travessão. Elisa, explica de novo esse negócio do discurso para mim. Tá? Então esse seria o meu discurso direto. Direto porque a personagem fala diretamente dentro do livro. Ok? O segundo discurso é o discurso indireto. Por que é indireto? Porque a fala da personagem vai passar pelo narrador. Então a personagem não fala diretamente, a personagem continua falando, mas de maneira indireta. Quem fala por ela seria o narrador. Então no mesmo exemplo que eu acabei de dar, no discurso direto foi, né? Eu estava dando aula quando um aluno meu me disse, ou me perguntou, 2 pontos, travessão, Elisa, me explica de novo o discurso? Se eu estivesse narrando e eu não quisesse falar, dar espaço para esse personagem, eu incorporaria isso ao meu discurso, mas com as devidas marcações, ainda com esse verbo, para mostrar para o meu interlocutor que quem está falando não sou eu, é a personagem, no caso o aluno. Então como é que ficaria em discurso direto? Eu estava dando aula quando um aluno meu me perguntou se eu podia explicar para ele novamente a questão do discurso. Olha como é que já mudou. Né? Se eu podia, porque é uma possibilidade, já que era uma pergunta, né? Era uma dúvida, ele não sabia se eu ia poder fazer isso de novo. Então percebe como eu reorganizei a minha sentença, a minha estrutura sintática ela modifica na troca de um discurso para outro, mas eu ainda tenho, isso é importantíssimo de você perceber, a marcação de que esse discurso não é do narrador, é da personagem. Então, o verbo de Candy, ele ainda aparece. Esse verbo que vai marcar o início da fala da personagem ainda aparece. Tá? Então, o narrador vai falar pela personagem, mas existem as marcações do discurso. O terceiro tipo é o que a gente vai chamar de discurso indireto livre. E aí esse discurso só pode aparecer com o narrador onisciente, tá? Lembra que eu falei que o foco narrativo tem muito a ver com a utilização do tipo de discurso? Esses dois aqui, o discurso direto e o discurso indireto, eles podem aparecer com qualquer tipo de narrador, qualquer tipo de foco, né? Viu que o exemplo que eu dei foi um exemplo de primeira pessoa. Eu contando uma história que aconteceu em sala de aula. Hipotética, mas enfim, eu contando. Eu não tenho como fazer fluxo de consciência ou discurso indireto livre, não é a mesma coisa, mas eles aparecem em alguns lugares como sinônimo. Eu não tenho como fazer se aconteceu comigo. Porque lembra que eu disse que a focalização da primeira pessoa é sempre parcial? Então como é que eu entro na cabeça da minha personagem e vou saber o que ela está pensando para eu poder falar? Não dá, né? Então, o discurso indireto livre só pode aparecer com narradores oniscientes, terceira pessoa, vendo de fora, sabendo tudo o que está acontecendo. E aí ele vai narrar os sentimentos, os pensamentos, tudo. E qual é o grande pulo, qual é a grande sacada? Esse narrador, essa voz da personagem se funde, se mistura à voz do narrador sem a marcação do verbo. E aí às vezes você olha e fala assim, meu Deus, quem é que está falando isso aqui? Se você tem essa sensação, você pode ter quase, não vou falar 100% de certeza, porque aí vai que não é, né? Mas normalmente, na maioria das vezes, quase sempre, dá ênfase. Se você está lendo e fala assim, pô, mas quem foi que falou isso aqui? Narrador ou personagem? Provavelmente você está de frente com um discurso indireto livre. Então, os 3 tipos de discurso. Discurso direto, marcação dos verbos, travessão, personagem fala, eu dou voz a ela. Discurso indireto,
marcação do verbo, mas eu falo o que o personagem falaria, tá? Aí ele me disse que eu não sei o que, vocês não fazem conta a história? Aí eu tava lá com fulano, aí fulano virou e me disse que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é discurso indireto, tá? E o discurso indireto livre, em que eu não tenho esses verbos que marcam a voz da personagem, e essa fala da personagem entra, permeia, se mistura com a fala do narrador. Deixa eu ver isso com mais calma para vocês entenderem. E aí aqui eu peguei um quadrinho para vocês verem essa mudança do discurso direto para o discurso indireto. É só para exemplificar mesmo, não adianta você tentar decorar, porque fica meio perdido. É muito natural como a gente faz, mas vamos olhar aqui, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Então, se no discurso direto eu emprego a primeira pessoa, porque eu dou voz à personagem, perdi minha bolsa, disse-nos a vizinha. Olha aqui, ó, travessão, a fala da personagem e o verbinho aqui depois, né? Perdi minha bolsa, disse-nos a vizinha. No discurso indireto, eu não tenho como fazer a primeira pessoa, visto que é um narrador que vai dizer o que aconteceu com o outro. Então, vai ser empregado terceira pessoa. A vizinha disse-nos que perdera a bolsa. Perdi minha bolsa, a vizinha disse que perdera. Olha aí a diferença. Perdi primeira pessoa, ela disse que perdera, terceira pessoa. Não sei se vocês também perceberam a troca do verbo. Perceberam? Perdi, passado, pretérito perfeito, minha bolsa. E aí você tem que saber o verbo. Tá, chuchuzinho? Se você não souber fazer essa transposição, vai embolar tudo. Por quê? Por que eu preciso saber naquela linha temporal qual é o pretérito que eu vou usar, ou, enfim, qual é o tempo verbal que eu vou usar? Porque toda narrativa ela precisa ter um aspecto cronológico, né? Eu não estou contando uma história, então tem fatos que se sucedem, eu preciso saber a ordem desses fatos. Se você não sabe usar os tempos do pretérito, por exemplo, ou fazer essa transposição de presente para passado, do passado para o passado mais anterior ainda, ou para um futuro, ou para o futuro que aconteceu e não foi, né? Ou para os tempos do modo subjuntivo. Se você não sabe fazer isso, o seu interlocutor não vai ter ideia do que está acontecendo. Vai falar, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo? Peraí, mas essa pessoa chegou agora e quando ela chegou já estava acontecendo isso? Né? Você precisa entender qual é a ordem cronológica e utilizar os tempos. Exemplo, digamos que eu tenha chegado em casa e aí eu cheguei em casa e meu gato estava dormindo já. Então, quando eu cheguei, meu gato havia dormido, se eu quiser utilizar o mais que perfeito composto, ou quando eu cheguei, meu gato dormira. Não é dormirá, dormirá é futuro. Dormira. O que aconteceu primeiro? Meu gato dormiu, né? E aí eu cheguei. Mas está tudo no passado. Imagina você fala assim, sei lá, quando eu cheguei, meu gato dormiu. É a mesma ideia que eu estou passando? Não. Quando eu cheguei, meu gato dormiu, é porque eu cheguei primeiro, ele dormiu depois. Agora, quando eu cheguei, meu gato havia dormido, é porque ele já estava dormindo quando eu cheguei. Então, a organização temporal, saber como usar os verbos, a semântica dos verbos, é imprescindível para a sua narrativa. É escrita, tá, meu bem? Ou oral. Às vezes está contando a história, a pessoa... Mas peraí, não entendi o que aconteceu. Provavelmente você não usou o tempo verbal de maneira correta, tá? Então, dá aquela lidinha na gramática. Então, aqui, ó, houve essa transposição do tempo verbal. É a mesma coisa embaixo. Eu não sei onde está a bolsa, disse-nos a vizinha presente. A vizinha disse que não sabia onde estava a bolsa, né? O tempo presente, quando eu vou transpor, eu vou para o pretérito imperfeito, porque o presente não é o que está acontecendo agora, lembra? Um dos aspectos do verbo do presente do indicativo não é alguma coisa que está acontecendo agora. Porque se você pergunta para mim, Lisa, o que você faz da vida? Eu falo, eu dou aula, eu não vou puxar um quadro ou entrar com um data show do nada e começar a te dar aula. Eu digo algo que acontece corriqueiramente na minha vida. Agora, se você fala assim, Lisa, o que você fazia quando era mais jovem? Eu estudava. Eu estudo hoje ainda, mas vamos botar o exemplo passado. É porque aquilo era corriqueiro no passado. Eles são equivalentes, só que um no tempo agora e o outro no tempo que foi. Transposição, tá? Pô, Lisa, é aula de verbo? Mais ou menos, né? Porque não dá para você saber essa transposição se você não souber verbo, tá? Bom, e aí eu tenho aqui as outras questões. E aí eu queria só marcar o pronome demonstrativo, né? Se eu estou falando, quase que eu bati no microfone. Se eu estou falando, o objeto está próximo de mim, lembra? Eles são deíticos, eles têm a ver com a pessoa do discurso. Então, este besourinho aqui, não parece besourinho, um sarcófago. Este sarcófagozinho aqui, mas se ele estivesse ali, ó, que vocês não estão vendo, eu ia apontar aquele que está longe de mim,
tá? Então, na mudança do discurso, como muda de pessoa, esses pronomes também vão ser modificados, tá? Bom, e o discurso indireto livre, Elisa, que você falou ali, eu ainda estou meio perdido. Que o direto e o indireto é tranquilo, mas o indireto livre deu uma baladinha, tá? Estruturalmente, ele vai possibilitar a reprodução, vou ler aqui, tá? Aí vou explicar depois. Estruturalmente, possibilita a reprodução de gestos da personagem, evita o pesado uso dos queis, mantém as interrogações e exclamações sob a forma originária, traduz estados mentais da personagem. Um por um para a gente entender. Possibilita a reprodução de gestos da personagem. É porque quando eu misturo o discurso direto com o indireto, sem essa marcação do verbo, perdão, é como se a minha personagem ainda estivesse ativa, né? Eu não tiro dela essa autonomia, tá? Evita o pesado uso dos queis. E aí, isso é muito também, né, na oralidade, mas também na escrita. Quando você escreve, eu, por exemplo, sou super queísta. Quando eu escrevo qualquer texto, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer revisão é tirar os queis, porque eu escrevo que é dessa. Aí fica aquele texto meio travado. Quando você usa um discurso indireto apenas, faz a transposição da fala da personagem para o narrador, fica sempre assim, né? E aí o fulano disse que... papá. E aí ele pensou que, papá. Então ele pensava que, olha quanto, imagina se eu faço isso o tempo inteiro no texto, fica um saco. O indireto livre, como eu não tenho a marcação do verbo, a marcação da entrada da personagem, esse que some, tá? Mantém as interrogações e exclamações sob a forma originária, porque é como se o pensamento, né, da personagem entrasse pelo meio da voz do narrador, e traduz o estado mental dos personagens. É uma mistura dos dois tipos de discurso, quase que não sai. É porque é muito essa literação aqui me embolou. Ó. É uma mistura dos discursos direto e indireto. Já falei, né? O narrador aproxima-se da personagem e confunde-se com ela, transmitindo a impressão de que ambos falam em uníssono. O que é falar em uníssono? É falar em uma só voz. E por isso, às vezes, torna-se um pouco difícil separar a fala da personagem do seu narrador. E é isso mesmo, o objetivo é esse, tá? Por isso que eu falei. Se às vezes você está lendo, você fala assim, pô, mas quem foi que falou isso aqui? Normalmente você está de frente com um discurso indireto livre. E aí eu tenho indireto livre e fluxo de consciência. Eles não são a mesma coisa, tá? Tem um monólogo interior também, mas vou deixar isso para depois. Vou deixar de lado, para depois nada, vou deixar isso de lado. O indireto livre, aliás, o fluxo de consciência, o que é um fluxo de consciência? Não sei se vocês aqui já pararam para fazer meditação uma vez na vida de vocês, rezar, meditar, enfim, mindfulness, essas coisas aí. Aí tem sempre aquela pessoa que fala assim, agora você vai sentar e tentar não pensar em nada. Meu bem, é igual falar assim, não pensa no elefante. Pronto, apareceu um elefante enorme na sua frente, mexendo a trompa, porque não tem como, né? Quando você fala assim, não, agora você tenta não pensar em nada, é impossível. Todos os pensamentos vão abrir uma porteira, sair destrambelhados pela sua cabeça, correndo igual uns loucos. Na minha cabeça é assim, se não é na sua, que bom, você é mais normal que eu. Correndo todos ao mesmo tempo, e você, meu Deus, como é que eu não penso em nada aqui? Tá todo mundo batendo na minha cabeça, é uma coisa enlouquecida. Isso é fluxo de consciência. No fluxo de consciência, como o próprio nome fala, a sua consciência, fluxo é aquilo que está passando, fluxo de carros. Sim, os carros estão passando, né? Um fluxo intenso de carros, um fluxo rápido. Então, o fluxo de consciência são os seus pensamentos passando, correndo pela sua consciência, pela sua mente. E aí, quando a gente tem um fluxo de consciência na literatura, é como se o autor estivesse mostrando tudo o que está acontecendo na cabeça daquela personagem, mas de maneira menos ordenada. Acho que dá para entender? É como se eu quisesse mostrar aquilo que ele está vivenciando e pensando. Digamos que, não sei, uma história. A minha personagem tenha descoberto algo que para ela foi muito chocante. Normalmente eu vou trabalhar fluxo de consciência, porque eu vou mostrar para o meu interlocutor todos os pensamentos que estão vindo fora de ordem, às vezes sem uma ordem lógica, na cabeça daquela personagem porque ela viveu alguma coisa muito chocante. Isso é fluxo de consciência, tá? O indireto livre não é fluxo de consciência, eles se parecem, mas não são a mesma coisa. Porque o indireto livre tem uma certa ordenação de discurso. Porque é como se fosse
um pensamento do narrador, um pensamento da personagem entrando no meio de uma fala do narrador, tá? E aí por isso que eu falei aqui que o narrador se aproxima da personagem e se confunde com ela de alguma forma. Vou mostrar para vocês 2 exemplos e aí a gente parte para fazer um exercício, tá? Ó, isso aqui são 2 trechos, eu esqueci de botar referência, shame on me, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ok? Que é um livro espetacular e um dos autores que eu mais amo da literatura, da segunda fase do modernismo brasileiro. Bom, afinal, para que serviam os soldados amarelos? Isso aqui é quando o Fabiano, que é um dos protagonistas, uma das personagens do texto, é presa. E por que ele é preso? Porque ele é pobre, porque ele é humilde, ele não tem escolaridade, e aí um soldado amarelo tenta passar a perna nele e ele percebe, e aí quando ele percebe, o soldado amarelo prende ele, porque tipo, você acha que está falando com quem? Você acha que você pode me falar que eu estou tentando te passar a perna? Claro que não, blum, né? Não é passar a perna bem que acontece, mas enfim, senão eu vou ficar dando spoiler do livro. Aí vai e prende o Fabiano. Aí o Fabiano está aqui na prisão, e ele fala, e aí você não sabe quem é que está falando, né? Se é o narrador ou se é ele, vamos lá. Afinal, para que serviam os soldados amarelos? Deu um pontapé na parede e gritou enfurecido. Para que serviam os soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se, o carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, não é nada não. Vocês conseguem perceber aqui? Ó, aqui, tem luzinha nisso aqui? Não, não tem luzinha, então vai dessa luzinha aqui, ó, dedinho. Ó, afinal, para que serviam os soldados amarelos? Quem está falando isso aqui? Tem marcação de discurso? Não tem. Então não é discurso direto. Mas quem está falando? Será que é o narrador que está falando? Não. Quem está pensando isso aqui? Fabiano. Fabiano está preso, está enraivecido. Para que servem esses soldados? Aí o narrador entra, ó, deu um pontapé na parede. Consegue perceber a terceira pessoa? O narrador, mostrando que o Fabiano foi lá e deu um chutão. Gritou enfurecido. Estava com raiva. E aí de novo ele entra no indireto livre, ó. Para que serviam os soldados amarelos? De novo, aí volta para o narrador. Os outros presos remexeram-se, o carcereiro chegou, Fabiano acalmou-se. Fabiano acalmou-se, olha o verbo aqui, 2 pontos, discurso direto. Bem, não é nada não. Então aqui eu tenho a utilização do discurso indireto livre e do discurso direto, tá? Embaixo, ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo, pensou Fabiano. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que Vossa Mercê bota água em tudo? Aqui eu tenho os 3 discursos. Aqui eu tenho o discurso indireto livre e a jurar que a cachaça tinha água. Aí aqui eu tenho o discurso indireto normal. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Pensou o Fabiano. Olha o verbo aqui, ó, mostrando que é a personagem que está falando, tá? Animou-se, aí volta para o discurso indireto. Animou-se, aliás, indireto não, desculpa, volta para o discurso direto. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Travessão, por que é que Vossa Mercê bota água em tudo? Então aqui eu tenho quase todos os tipos de discurso. O indireto livre aqui, o discurso indireto aqui, mostrando o que ele está pensando, e o discurso direto aqui, com a fala, dando voz a esse personagem. Vocês conseguem perceber como aqui eu tenho o discurso indireto? Porque o Fabiano está pensando, pô, será que por que esse cara põe água em tudo? Ele podia ter parado aqui, mas ele resolveu dar voz à personagem e fazer o Fabiano falar. Animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que é que Vossa Mercê bota água em tudo? Tá? Foi, gente. Foi, né? Porque eu não tenho como saber se tem... Foi. Tenho certeza que foi. Então, ó. Para saber que foi mesmo, exercício. Vamos lá? Exercíciozinho da UERJ, de um texto que eu sou apaixonadinha, da Clarice Lispector, chamado Por Não Estarem Distraídos. Vou ler aqui com vocês. Acompanhem-me. Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos, a alegria como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê que por admiração se estava com a boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente e ter esta sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas falando e rindo, falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez que era a alegria da sede deles. Consegue perceber essa repetição da alegria, da sede? Ela está começando a narrar o encontro de 2 almas, de 2 pessoas que estão começando a ficar felizes porque estão próximas, estão se apaixonando. Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam, e ao toque, a sede é a graça, mas as águas são de uma beleza escura,
Ao toque, brilhava o brilho da água deles e a boca ficando um pouco mais seca de admiração. Como eles admiravam estarem juntos. Então é aquele primeiro momento de conquista, de relação, que a pessoa encosta uma na outra, fica enjoado. Não sei se vocês ficam, né? Dá aquele, meu Deus, encostei, né? E estão admirados. Caramba, essa pessoa está comigo, que coisa maravilhosa, olha que lindo isso. Eles estão no início, enfim, podia não ser só o início, né? Podia ser sempre assim. Mas dessa paixão, desse encantamento um pelo outro. Até, olha aí, até você já sabe o que fala, deu ruim, né? Até que tudo se transformou em não. Tudo se transformou em não quando eles quiseram essa mesma alegria deles. Então a grande dança dos erros, o cerimonial das palavras desacertadas. Ele procurava e não via. Ela não via que ele não vira. Ela que estava ali, no entanto. No entanto, ele que estava ali. Tudo errou. E havia a grande poeira das ruas, e quanto mais erravam, mais com aspereza queriam, sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção, só porque não estavam bastante distraídos. Só porque de súbito, quer dizer, de repente, exigentes e duros, quiseram ter o que já tinham. Tudo porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser eles que já eram. Foram então aprender que não se estando distraído, o telefone não toca. E é preciso sair de casa para que a carta chegue, e quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo por não estarem mais distraídos. O que acontece com esse casal? Eles começam como, enfim, muitas vezes na vida real, eles começam a exigir um do outro que aquele sentimento do início esteja sempre presente o tempo inteiro. Não vai estar. Estou aqui avisando para você, tá? Amor adolescente. Não vai estar. Tem um momento que você não vai querer ver a pessoa pintada de olho na sua frente. Isso quer dizer que você não gosta mais dela? Não. Isso quer dizer que você não quer ver naquele momento. Você quer ficar quieto, sozinho na sua. E aí, quando começa esse tipo de cobrança, não outros que são as responsabilidades de relacionamentos que são normais, tá? Cuidado com esse negócio de, não quero me entender. Enfim, você tá mais presa assim do que outra coisa. Opinião, tá, gente? Mas, quando você começa a cobrar do outro, exigir do outro que ele sempre esteja do mesmo modo, sempre muito feliz, sempre muito contente, sempre com o mesmo sentimento, sempre te percebendo o tempo inteiro, essa exigência mata o relacionamento. E é isso que a Clarice está falando aqui. Então, quando ela fala, esse texto para mim é muito, sabe? Quando ela fala, só porque de súbito, exigentes e duros quiseram ter o que já tinham. É muito louco isso, né? Eles começaram a exigir algo que eles já tinham, mas eles, enfim, acharam que aquilo tinha que acontecer o tempo inteiro. Ao invés de eles estarem distraídos e deixarem aquilo fluir, o amor deles fluir, natural, livre, né? Enfim, livre no sentido de respeitar a individualidade, a liberdade do outro e de ser com o outro, eles começaram a exigir que as coisas fossem sempre daquela forma. E aí acaba. Porque esse tipo de cobrança mata a espontaneidade. A espontaneidade é o fundamento das nossas relações, sejam elas amorosas ou não, né? Imagina ficar dando aula aqui para vocês igual um robô, sem nenhum tipo de espontaneidade. Um saco, né? Você, quando fica um pouquinho mais leve, o negócio flui um pouquinho melhor. Ok? Então, vamos lá. O texto de Clarice Lispector, depois vocês leem esse texto com mais calma, pega uma legenda e posta numa foto, sabe? Essas coisas, né? Anota na agenda. O texto de Clarice Lispector aborda genericamente o insucesso de relações amorosas. Esse enfoque genérico está confirmado pelo uso da seguinte estratégia de construção textual. Então, como é que eu entendo que isso aqui é genérico? Ou seja, por que isso aqui pode ter sido, por exemplo, em algum momento aplicado a mim, a Lisa, em alguma relação que eu tive? Ou pode ser aplicado a vocês ou a outras pessoas que vão ler? Por quê? A gente falou disso lá no iniciozinho, não sei se vocês lembram. Inadequação de tempo e espaço da narrativa. Existe uma inadequação? O tempo está inadequado aqui? Eu tenho tempo? Incoerência do discurso e da enunciação em terceira pessoa. O discurso, a narrativa, a enunciação desse narrador, né? A maneira como ela conta essa história é incoerente, não faz sentido? Olha o que faz, né, gente? Indiferença do autor e do enunciador aos fatos narrados.
O enunciador, ou seja, o narrador, é indiferente ao que essas personagens estão sentindo ou ao contrário, ele consegue passar pela maneira como está contando a história esse sentimento de, meu Deus, vocês estão se perdendo, para. É óbvio que ele passa isso pra gente, né? Então ele não é indiferente, também não é essa. Indeterminação dos nomes e de características dos personagens. Achamos, por quê? Quando eu não digo quem são as personagens, quando eu não, como é que eu vou falar? Descrevo essas personagens e crio uma imagem, é porque isso aqui pode ser qualquer um. Nomes genéricos, tempo genérico, espaço genérico, personagens genéricas. Então, isso aqui faz com que possa ser qualquer um. Então, pode se aplicar a muito mais pessoas. Gabarito letra D, de Jeans, Jonathan e por aí vai. Passei? Foi. O título do texto, por não estarem distraídos, refere-se à causa do distanciamento dos amantes ao longo da relação estabelecida entre eles. Por que eles se perdem? Porque eles não estavam mais distraídos. É a causa, tá bom? A expressão não estarem distraídos tem qual sentido? O que para ela aqui é não estar distraído? É não ter comprometimento um com o outro? Ou no caso eles exigiram comprometimento demais? Comprometimento não, compromisso demais, né? Comprometer-se com o outro é importante. É a falta de dedicação? Tipo, não estou mais ligando para você? Não, né? Ao contrário, eles começaram a cobrar uma dedicação excessiva, inclusive. É uma necessidade de confiança ou é um excesso de cobrança? Esses dois aqui, né? Pô, mas será que ele não confia em mim? Não. Na verdade, em nenhum momento se fala de confiança aqui. O que está se falando? Sobre, Meu Deus, onde está? Tem algum momento em que ela fala, tudo só porque tinham prestado atenção, exigentes, quiseram ter o que já tinham. Então, não é a falta de confiança. Na verdade, não é uma necessidade de confiança, perdão. Na verdade, é um excesso de cobrança. Eles começam a cobrar que eles tenham as atitudes que eles já tinham. Não precisa cobrar, é só seguir. Tá bom? E esse aqui? Vamos lá? Garcia tinha se chegado ao cadáver. Isso aqui é um trecho de A Causa Secreta do Machado de Assis, que é um texto de domínio público. Vale a pena dar uma lida, tá? Nesse conto do Machado. Porque você tem o Garcia, o Fortunato e a esposa do Fortunato, e ele faz umas coisas que a esposa fica querendo entender o que é, e aí, no fundo, a gente vai descobrir qual era a causa secreta desse sentimento do Fortunato. O Fortunato era meio sádico, ele gostava de... Tem uma cena que ele arranca a perninha de um rato e fica feliz com aquilo, e eles ficam espantadíssimos com aquela cena, né? Enfim, dê spoiler. Mas depois você lê. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantar o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. A esposa de Fortunato morre e o Garcia era apaixonado por ela, só para contextualizar vocês. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Epílogo é o que vem depois, tá? De um livro adúltero, ou seja, será que Fortunato foi traído? Mas não era isso que importava, na verdade. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Gente, Garcia perdeu a mulher que ele amava, ele nunca pôde ter nada com ela. Fortunato, à porta onde ficara, quer dizer, Garcia não tinha visto ele, saboreou tranquilo essa explosão da dor que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Olha isso. O que Fortunato está sentindo prazer em ver o Garcia chorando, tá? E aí, enfim, no fragmento o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, sim? A gente está vendo o que Fortunato está vendo. O que singulariza esse procedimento? É o registro da indignação face à suspeita do adultério da esposa? Não, porque ele não fica indignado, ele fica... O que será que está acontecendo ali? Né? A tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Em algum momento você viu o Fortunato triste aqui nessa cena? Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Vamos lá. Como é que eu consigo perceber que o Fortunato está ali prestando atenção em tudo? É pelo espanto que ele tem quando Garcia começa a fazer as coisas? Não, ele para na porta e continua olhando. Na verdade, é como se o Fortunato estivesse esperando algo maior.
prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio ou superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Ele não se comove com a morte em nenhum momento. O gabarito é letra D, mas vamos explicar um pouco melhor? Quando ele fala aqui, ó, Fortunato à porta onde ficara saboreou tranquilo, isso é o narrador mostrando o que a personagem está sentindo, pensando, porque não é o narrador que está falando que a dor moral foi longa e deliciosamente longa. Quem será que está falando isso? É o próprio Fortunato. E eu tenho um direto livre mesclado aqui com essa questão do narrador, tá? É o Fortunato sentindo prazer de ver o outro sofrendo, porque ele era um homem muito sádico. Ok, sucesso? Então, ó, agradecida. Tchau.